Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe e hoje são 28 de janeiro de 2021. Se eu não me engano, é dia de São Tomás de Aquino. Eu acho que é importante. A minha agenda acho que não traz esse tipo de coisa. Mas é um santo muito interessante, né? O pai do, o dia de São Tomás de Aquino, exatamente, né? Exatamente. Nós temos que fazer homenagem que ele foi o pai do cristianismo, né? Um dos fundadores, né, do cristianismo, deixou uma obra extraordinariamente fantástica, né? Então, roguemos que São Tomás de Aquino nos proteja. Bom, gente, hoje eu quero agradecer aos meus 920 inscritos, estou muito feliz. Era para estar com 921, mas eu perdi um, depois ganhei mais outro, mais um e acabou, né? Ficando com 920. Era para estar com 921, estava com 919, mas não tem problema. Obrigado às 40 visualizações, né? Que eu tive no último vídeo, uma boa visualização, está melhorando. Eu acho que os títulos não estão agradando, mas é assim mesmo, eu não vou apelar, eu vou continuar no meu jogo, continuar naquilo que eu acho correto. Vamos lá, o título de hoje é o Jogo do Poder em Movimento, né? Eu vou ler um pequeno editorial que eu pedi auxílio ao chat GPT. Ele diz o seguinte, o editorial, o Brasil e o mundo vivem um momento em que a política deixou de ser apenas uma disputa de ideias e passou a ser cada vez mais um jogo de poder, narrativas de sobrevivência institucionais. Decisões tomadas nos bastidores produzem efeitos diretos na vida cotidiana da população, seja na economia, na segurança, na energia, nas relações internacionais ou na própria democracia. Neste vídeo analisamos fatos recentes que revelam como governos, partidos, tribunais e lideranças agem diante de crises, né? Escândalos e investigações, rearranjos políticos. Não se trata de torcida, mas de uma reflexão crítica. Quem decide, quem paga o preço, geralmente é o povo, são os mais necessitados. Ao conectar os acontecimentos do Brasil e do cenário internacional, o objetivo é oferecer ao espectador, você, meu ouvinte, elementos para compreender melhor o presente e, sobretudo, para pensar o futuro com mais lucidez e mais responsabilidade. Nós estamos vivendo uma a era da comunicação, e todo mundo fala como eu, né? Milhares e milhares, ou bilhares de pessoas têm um site no YouTube ou outras redes sociais e manifestam as suas ideias. Isso é salutar, é produtivo, é democrático. No entanto, a gente precisa de parar para refletir, né? Nós não estamos refletindo, nós não estamos pensando em nada sobre o povo. Ainda domingo a gente tem que olhar o povo, olhar quem trabalha, olhar quem produz. Ainda domingo eu estava no sepultamento na vila de Gravatá do Ibiapina e tive a oportunidade de conhecer umas filhas de uma senhora que foi assim uma das mais humildes trabalhadoras desta vila. Ela na cabeça, com sua lata d'água na cabeça, abastecia as casas das pessoas que não queriam ter o trabalho de buscar água no açude, e ela cobrava centavos. Ela teve 9 filhas, fiquei sabendo domingo, né? Criou-as com muita educação, com muita sapiência. E essa mulher, ela é esquecida. E eu estava conversando exatamente no momento em que chegou um vereador, e eu solicitei a ele que fizesse uma homenagem à Dona Luzia, em Gravatá, dedicando pelo menos o nome de uma rua, aquela mulher trabalhadeira, aquela mulher que demonstrou tanta seriedade. É disso que a gente precisa de refletir. É disso que a gente precisa de valorizar os nossos antepassados. Valorizar o homem como essência, né? Buscar não aquele homem lá, não vou entrar no detalhe da idade média, né? Não vou o homem né?
que, sobretudo, aquele homem que ficou voltado, né, que não tinha valor, que não tinha domínio, que prevalecia o teocentrismo. Isso na Idade Média, depois vem outros movimentos literários, o homem passa a ser o centro. Mas nós não podemos perder esse centro, esse homem no centro, esse homem que tem valor, esse homem que é lembrado, ele não abobina Deus, ele não rejeita Deus. Deus continua sendo o nosso mestre, a nossa guia. Jesus é o nosso exemplo. Mas da maneira como a sociedade está vivendo, ela não enxerga mais nem Jesus. Porque a gente vê o movimento evangélico envolvido em falcatruas, em acordos políticos, esses movimentos não estão levando em consideração o papel de Jesus. Então nós precisamos de olhar mais para o homem, olhar mais para o ser humano, né? Aquele humanismo, né? Eu não vou voltar o homem do humanismo, o homem da Idade Média. Não, vamos ficar com o homem de hoje. Esse homem de hoje ele é o centro. Mas nós não estamos olhando para ele, que nós estamos olhando para as falcatruas. Porque os deputados e senadores, chamados cristãos, não estão defendendo o homem na sua essência, mas sim as suas igrejas, as suas falcatruas e o seu dinheiro. É pastor cada vez mais rico e igreja cada vez mais pobre. Vamos lá. Voltando para a política, né? Essa minha abertura levou 6 minutos, mas eu acho que ela tem valor, sim, da gente precisa refletir, buscar salvar esse homem, né? Salvar o homem, porque o homem está perdido. A sociedade não busca o homem, está buscando a ganância, o egoísmo e o orgulho. O presidente Lula, né? Lula descola do Planalto do caso Master, né? O presidente Lula trabalha para isolar o Palácio do Planalto do caso Banco Master. Ao que tudo indica, todo o peso parece cair sobre o ministro Dias Toffoli do STF, né? Embora em 2024, com intermediação de Guido Mantega, velho Guido Mantega, antigo aliado de Lula, não, acho que não sei se, não, foi não. Tem se encontrado com o dono do Banco Master. Segundo informações divulgadas, Forcado teria pedido ao presidente que intermediasse junto aos grandes bancos para diminuir a pressão e a perseguição sofrida pelaquela instituição. Ou seja, em 2024, o sistema financeiro bancário já não confiava no Banco Master. Era para ter sido, na gestão do Campos Neto, esse banco ter sido liquidado, né? E eu acho que é difícil do Palácio do Planalto sair dessa situação, mas eles vão trabalhar. Eu hoje tenho uma decisão do ministro Fachin, uma declaração do ministro Fachin, que é o presidente do STF, dizendo que provavelmente a ação do Banco Master saia do STF. Acho que eles vão arrumar um jeito de retirar, porque sujou demais o STF, né? A gaiola ficou muito suja. É preciso limpar essa gaiola do STF, porque realmente ficou muito comprometida com o caso Master, especificamente com o ministro Dias Toffoli. Vamos lá, orçamento das Forças Armadas e o gasto com o pessoal. Gente, isso é muito interessante, isso é o que causa um grande problema. Eu usei esse exemplo aqui, porque é escrito por um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, pelo qual eu admiro e também respeito a sua opinião. Em artigo publicado no Estadão de 27 de 1 de 2026, o embaixador, não é jornalista, é ex-embaixador Rubens Barbosa, conhecido apenas sobre análise consistente sobre o país, chama atenção para o orçamento das Forças Armadas, que em 2025 foi de 133 bilhões de reais. À primeira vista, trata-se de um volume expressivo de recursos. No entanto, apenas 10% desse valor, ou desse montante, é destinado a investimentos. 90% é consumido com pagamento de soldos, aposentadorias, pensões. Ou seja, é um modelo que o país que nós desejamos. Não tem lógica. Eu falei no vídeo passado de uma secretaria de Taquaritinga do Norte, que eu acompanhava em 2017, 600 mil de orçamento, 480 para pagar salário. Tem uma desproporção muito grande. E se nós formos analisar, todos esses organismos é assim, paga-se mais salário do que investimento. É a mania do Estado protetor, né? Vamos fazer concurso público para que o emprego é vitalício, a gente não é demitido. Eu não sei se estou, sinceramente, eu não sei. Projetos estratégicos, como o monitoramento da Amazônia, o submarino nuclear, seguem avançando lentamente. Quando ficarão prontos? Talvez em 2040.
Você vê, a Amazônia está pegando fogo, a Amazônia está cheia de garimpo, a Amazônia está abandonada pelo nosso estado. E esses problemas, esses projetos de monitoramento são em 2040, daqui a... Nós estamos em 2026, daqui, né, quantos anos? De 14 ou 15 anos. Será que a Amazônia aguenta? Ou nós vamos aguentar o aumento da temperatura? Vamos deixar que o mundo, o Brasil, pegue fogo porque a Amazônia está sendo desmatada? E a gente não quer reformar isso. Gente, tem que melhorar essa questão. A questão da previdência dos militares é um processo gravíssimo, é um problema gravíssimo que a gente tem que resolver. Mas os governos não estão interessados nisso. O Bolsonaro ficou 4 anos, Temer ficou 2, Dilma ficou 8, sei lá, Lula está desde... O PT está desde 2002 e não toma medida concreta. É sempre gastar, mas com planos imediatos eleitoreiros, plano Bolsa Família, Bolsa Pé de Meia e assim sucessivamente. O Brasil não aguenta. O Brasil não aguenta. Outra situação grave. Prefeito de Mossoró é investigado pela Polícia Federal. Vamos lá. Conforme informou o Estadão, em 27/1 de 2026, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Coordenadoria Geral da União, deflagrou, na manhã desta terça-feira, portanto ontem, 27, uma operação. A operação tem como objetivo desarticular um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos na área de saúde e à prática de fraudes em licitações municipais. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, está entre os alvos da investigação. Se esse fio for puxado até o fim, muita coisa poderá ser revelada. E muitos prefeitos dormirão mais apreensivos daqui para frente. Porque se for apertar as prefeituras, meus irmãos, não fica um prefeito. Fica que nem aquela cidade de Santa Catarina, que não tem prefeito, não tem vereador, não tem vice-prefeito, que está todo mundo preso. Porque é uma roubalheira generalizada, infelizmente, nos nossos órgãos, na nossa administração pública. Agora, uma coisa que é de São Paulo, mas é de interesse de todos nós, porque mostra a falsidade e a falta de ética, a falta de vontade de trabalhar em prol do povo. O que falta faz a responsabilidade, o que a falta de responsabilidade produz, né? Um grupo de políticos articula o rompimento do contrato da empresa responsável pela distribuição de energia elétrica de São Paulo. Não se trata de defender a concessionária quando há danos à população, especialmente em episódios de chuvas intensas acompanhadas de fortes ventos. Isso é a minha opinião, tá? No entanto, a interrupção do fornecimento de energia ocorre em grande parte pela falta de manutenção urbana. A prefeitura não cuida adequadamente da arborização, nem investe em infraestrutura, em enterramento de fiação elétrica, o que reduziria significativamente os problemas. Ao se escolher um único culpado, seria justo incluir no rol de responsabilidade todos os envolvidos, e não apenas a prestadora de serviço. A eventual substituição da empresa não eliminará os problemas. E então, o que dirão as autoridades? É preciso cobrar do prefeito, do governador, do presidente da República e também das empresas, cada qual na medida de sua responsabilidade. Porque veja bem, gente, a questão toda vez que tem uma chuva forte em São Paulo, uma ventania, milhões de paulistanos e paulistas ficam sem energia elétrica. A culpa é da empresa? Só, claro, ela tem culpa. Agora, a prefeitura enterra os fios? A prefeitura cuida das árvores? Não. Então, a culpa, não adianta trocar a empresa, que o problema vai continuar. Eu não estou defendendo, não estou recebendo royalties nenhum, nem juro, nem sou acionista dessa empresa prestadora de serviço de energia elétrica de São Paulo. Mas acontece que é uma falta de vergonha do prefeito, que é do MDB. Quem é a vergonha do MDB? O MDB está sujo, imundo com a presença dessa pessoa no grupo. Num grupo de tanta história de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de tantos e tantos, tem hoje esse prefeito de São Paulo como filiado ao MDB. Bolsonarista golpista por cima de tudo. Não adianta culpar nem o governador Tarcísio de Freitas, ir para o rádio, para a televisão e para a imprensa, dizer que a culpa é da empresa. Não, a culpa é do governador de São Paulo, que não investe na cidade de São Paulo, não enterra fio. Gente,
Fios elétricos não podem ficar como estão hoje nas cidades, uma tuia, como se diz aqui no Nordeste, de fiação. Gato de energia. Porque as empresas, a prefeitura e as empresas se recusam a gastar esse investimento. Mas é um investimento em interração de fiação. Numa cidade como São Paulo, não pode se admitir que a fiação ainda seja a céu aberto, como não sei se esse é o termo, mas como é, né? Tem que ter a aterração desses fios, principalmente nas periferias, que eles cuidam das avenidas principais e esquecem as periferias. Então, é uma falta de vergonha na cara de todos os elementos. Ministério das Minas e Energia, ministro de Minas e Energia, presidente Lula, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, vereador de São Paulo, deputados estaduais, federais e senadores de São Paulo. São sem vergonhos, porque não adianta brigar somente com a empresa prestadora de serviço. Ela não vai resolver o problema, porque vai continuar chovendo, vai continuar ventando, e postes vão ruir, e árvores vão cair, porque a prefeitura não cuida. Essa é a grande verdade. Não adianta culpar. Isso serve para todos os municípios brasileiros, inclusive para Taquaritinga do Norte, para Santa Cruz do Capibaribe. A culpa não é só das prestadoras de serviço, a culpa são dos prefeitos que deixam muitas obras irregulares. Eu estava falando domingo eu fui a um sepultamento e vi o quanto o cemitério de Gravatá do Ibiapina é mal administrado. É túmulo por cima de túmulo, você não tem entrada, não tem saída, tem que colocar o defunto na cabeça, o caixão na cabeça para poder muitas vezes sepultar. Isso é o quê? É falta de administração municipal. Quem cuida do cemitério desde 1891, né? As prefeituras. Mas, infelizmente, eles se omitem a cuidar disso. Que cobre IPTU dos túmulos, mas eles têm que ter uma administração, cemitério bem administrado. Infelizmente, não são, no Brasil inteiro, não são bem administrados, né? Mas voltando agora para a política, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou em entrevista a uma emissora do interior do estado de São Paulo, obviamente, que não será candidato à presidência da República, mesmo que Jair Bolsonaro venha a pedir, né? Será que falta verdade? Eu acredito que sim. Muitos ainda alimentam a esperança de que Tarcísio seja o nome da direita, especialmente os setores da Faria Lima. A candidatura de Flávio Bolsonaro, por sua vez, não decola, apesar de suas insistências, né? Não adianta tomar banho no Rio lá e dizer que aceitou Jesus, que isso não vai mudar muito, né, a candidatura dele. A candidatura dele tem muita reprovação. Essa é a grande verdade. Ronaldo Caiado deixa a União Brasil e filia-se ao PSD. A falta de confiança na candidatura de Flávio Bolsonaro e a fragmentação da direita levaram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a deixar a União Brasil e se filiar ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. A candidatura de Caiado ou de Ratinho Júnior surge como possibilidade concreta no cenário político. Nós poderemos assistir nos próximos dias a declaração de Caiado ou de Ratinho Júnior que serão candidatos. Um prometeram ontem que um ajudará o outro, não sei se isso é verdade. Com a desistência de Tarcísio de Freitas, Kassab pode ser levado a apostar em um nome de seu partido, ainda que seja ao menos para fortalecer a bancada de deputados, senadores e governadores. O Kassab é um velho político, administrador, um empresário do setor político, ele está lá para ganhar dinheiro, ele não tem ideologia nenhuma, ele tanto faz estar no PT como no PSD, o partido dele é só para ganhar fundo eleitoral, que ele ganha muito, né? Que quanto maior a bancada, mais dinheiro ele vai levar. Então podemos ter nos próximos dias uma candidatura ou de Ratinho Júnior ou de Ronaldo Caiado. Vamos ver como fica. Para o PSD foi muito bom a aquisição de Ronaldo Caiado, fortalece o partido mais em um estado, onde ele puderá fazer mais senadores e mais deputados, né? Eu não estou aqui nem contra nem a favor. Justiça de Santa Catarina suspende lei sobre cotas, né? Como eu já havia alertado em vídeos anteriores, o governador de Santa Catarina, seguidor de Jair Bolsonaro, ao sancionar uma lei que proibiu o ingresso de pessoas negras e com deficiência na Universidade Estadual, incorreu em flagrante inconstitucional. Eu falei isso, que era inconstitucional, e o Tribunal de Justiça do Estado, segundo reportagem do Estadão de hoje, 28 de 1 de 2026, confirmou essa interpretação ao considerar que a lei fere a Constituição Federal, suspendendo-a liminarmente. É claro que é uma decisão liminar, não é uma decisão definitiva, mas já é um bom entendimento. O Tribunal de Santa Catarina não concorda com a estupidez do governador de direita, desse mal amante da pobreza. Ele não gosta de pobre, ele só gosta de rico. O estado de Santa Catarina, infelizmente, é o estado mais bolsonarista do Brasil.
Lamento muito, né? Vamos lá. Agora, violência nos Estados Unidos sob Trump, né? Vamos lá. A violência nos Estados Unidos continua sob a condução de Donald Trump. O governador do Minnesota chegou a pedir ao que o presidente retirasse agentes federais do estado, né? A morte de Alex Pretty, de 37 anos, por um agente da patrulha de fronteira de Minneapolis, no sábado, dia 24, desencadeou uma disputa em torno da investigação do caso. A cidade já estava abalada pela morte recente de uma mulher em ação policial. A situação é grave e até mesmo setores do Partido Republicano já pedem que Trump reduza a escalada da violência, porque o Donald Trump está transformando os Estados Unidos numa guerra civil. A Guerra de Secessão de 1800 e pouco, né? Ele está reestabelecendo, né? Porque ele está criando uma situação muito grave, uma situação alarmante, eu diria, né? É preocupante essa violência nos Estados Unidos. Tudo bem, eu acho que ele tem o direito de expulsar migrantes. Nenhum Estado é obrigado a aceitar o estrangeiro, tá? É claro que a questão da migração é uma questão que independe da vontade das pessoas. Porque são guerras, são perseguições políticas, país muito pobre, violência grande, que aí as pessoas aventuram-se a procurar um local de paz, um local que ele possa proteger sua família. É um direito do ser humano, né? Mas nenhum partido, nenhum Estado é obrigado, os Estados Unidos não são obrigados a receber todo venezuelano, todo haitiano, boliviano, não, brasileiro, que tem muitos que vão para lá na busca de melhores empregos, né? Mas ele não pode usar da violência que está usando para tirar os imigrantes, né? Acho que tem outras alternativas. Inclusive, é uma questão muito importante, né? Nosso irmão Portugal tem uma perseguição muito forte contra os brasileiros, e o governo brasileiro faz ouvidos moucos e olhos vedados, né? O Itamaraty para pouco se lixando, mas a gente tem que cobrar de Portugal um respeito maior pelos brasileiros, que nós respeitamos demais os portugueses aqui, nós amamos os portugueses, amamos a cultura portuguesa, e a mesma coisa deveria ser feita em Portugal. E o que a gente sabe no dia a dia não é isso que acontece. Há uma certa perseguição, especialmente contra as mulheres brasileiras. Então é preciso que o governo brasileiro, o Itamaraty, cobre mais respeito aos cidadãos brasileiros que residem de forma ilegal ou legal em Portugal. Acho que está ilegal, vai para volta, mas tá legal, ok, fica lá, agora tem que haver respeito, né? Vamos lá, agora o que eu acho mais interessante aqui é o seguinte: União Europeia e Índia selam um acordo estratégico. A União Europeia e a Índia firmaram um acordo de grandes proporções, capaz de gerar empregos e ampliar negócios. Entre os signatários há um clima de otimismo e expectativa. Segundo dados iniciais, o acordo representa cerca de 25% do PIB do mundo, é muita coisa, e um terço do comércio global. O movimento sinaliza que a política protecionista de Donald Trump não tem produzido bons resultados. A Índia e a União Europeia, com esse tratado, distanciam-se dos Estados Unidos e se aproximam do sul global, incluindo o Mercosul, né? Isso é muito interessante e eu acho que é muito bom essa questão, porque mostra o fortalecimento, a necessidade de nós fortalecermos o Mercosul. E tomara que o Congresso Nacional, ainda esse ano, vote esse acordo, né, para que ele fique mais fácil, que a Argentina vote, que o Paraguai vote, esse acordo do Mercosul, que vai trazer muito resultado positivo para o Brasil. E outra coisa interessante também é que isso vê o afastamento, o isolacionismo dos Estados Unidos, né? Porque Rússia, China, Irã estão negociando nas moedas deles, né? O chamados BRICS, que não é um grupo econômico, e sim um grupo político, que é o chamado Sul Global, o antigo Terceiro Mundo, né? Os países em desenvolvimento, países não desenvolvidos, né? Estão mudando essa briga. Por isso que a guerra dos Estados Unidos, né? O desespero dos Estados Unidos demonstra uma fraqueza. Ele sabe, né? O Donald Trump sabe que não tem mais o controle. Ele acha que é o país mais forte do mundo, militarmente e tudo, mas ele, com essa aderência de Rússia, China, Índia, né, o Sul Global, liderado, fazendo parte do Brasil,
provoca nos Estados Unidos um temor. Por isso que eles estão tão desesperados. Ok, gente? Eu espero ter ajudado a nossa reflexão. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se inscreva no meu canal. Até amanhã, né? Sexta-feira, eu quero ver se eu passo de 1.000 inscritos. Acho que é impossível, mas a partir de sábado a gente começa uma nova etapa, uma nova história. Muito obrigado a você que visualizou meu último vídeo. Espero que esse também tenha uma boa recepção. Muito obrigado mesmo e até a próxima.